O Segredo do Bonzo, de Machado de Assis. Voz, Iba Mendes. Capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto. Atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade, Fuxel, capital do reino de Bungo, com o padre mestre Francisco, e de como El-Rei se houve com o Fucurandano e outros bonzos, que tiveram por acertado disputar o padre as primazias da nossa santa religião. Agora direi de uma doutrina não menos curiosa que saudável ao espírito, e digna de ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade. Um dia, andando a passeio com Diogo Meirelles nesta mesma cidade, Fuxel, naquele ano de 1552, sucedeu deparar-se-nos um ajuntamento de povo, à esquina de uma rua, em torno a um homem da terra, que discorria com grande abundância de gestos e vozes. O povo, segundo o esmo mais baixo, seria passante de 100 pessoas, varões somente, e todos embasbacados. Diogo Meirelles, que melhor conhecia a língua da terra, pois ali estivera muitos meses, quando andou com bandeira de Veniaga, agora ocupava-se no exercício de medicina, que estudara convenientemente e em que era exímio, ia-me repetindo pelo nosso idioma o que ouvia ao orador, e que, em resumo, era o seguinte: que ele não queria outra coisa mais do que afirmar a origem dos grilos, os quais procediam do ar e das folhas do coqueiro, na conjunção da lua nova, que esse descobrimento, impossível a quem não fosse, como ele, matemático, físico e filósofo, era fruto de dilatados anos de aplicação, experiência e estudo, trabalhos e até perigos de vida. Mas, enfim, estava feito, e especialmente da cidade Fuxel, cujo filho era. E, se por ter aventado tão sublime verdade, fosse necessário aceitar a morte, ele a aceitaria ali mesmo. Tão certo era que a ciência valia mais do que a vida e seus deleites. A multidão, tanto que ele acabou, levantou um tumulto de aclamações, que esteve a ponto de ensurdecer-nos, e alçou nos braços o homem bradando: Patimal, Patimal, viva Patimal, que descobriu a origem dos grilos. E todos se foram com ele ao alpendre de um mercador, onde lhe deram refrescos e lhe fizeram muitas saudações e reverências, à maneira deste gentio, que é em extremo obsequioso e cortesão. Desandando o caminho, vínhamos nós, Diogo Meirelles e eu, falando do singular achado da origem dos grilos, quando, a pouca distância daquele alpendre, obra de 6 credos, não mais, achamos outra multidão de gente, em outra esquina, escutando a outro homem. Ficamos espantados com a semelhança do caso, e Diogo Meirelles, visto que também este falava apressado, repetiu-me da mesma maneira o teor da oração. E dizia este outro, com grande admiração e aplauso da gente que o cercava, que enfim descobrira o princípio da vida futura, quando a terra houvesse de ser inteiramente destruída, e era nada menos que uma certa gota de sangue de vaca. Daí provinha a excelência da vaca para a habitação das almas humanas, e o ardor com que esse distinto animal era procurado por muitos homens à hora de morrer, descobrimento que ele podia afirmar com fé e verdade, por ser obra de experiências repetidas e profunda cogitação, não desejando nem pedindo outro galardão mais do que dar glória ao reino de Bungo e receber dele a estimação que os bons filhos merecem. O povo, que escutara esta fala com muita veneração, fez o mesmo alarido e levou o homem ao dito alpendre, com a diferença que o trepou a uma charola. Ali chegando, foi regalado com obséquios iguais aos que faziam a Patimal, não havendo nenhuma distinção entre eles, nem outra competência nos banqueteadores que não fosse a de dar graças a ambos os banqueteados. Ficamos sem saber nada daquilo, porque nem nos parecia casual a semelhança exata dos dois encontros, nem racional ou crível a origem dos grilos, dada por Patimal, ou o princípio da vida futura, descoberto por Languru, que assim se chamava o outro. Sucedeu, porém, costearmos a casa de um certo Titané, ao parqueiro, o qual correu a falar a Diogo Meirelles, de quem era amigo. E, feitos os cumprimentos, em que o alparqueiro chamou as mais galantes coisas a Diogo Meirelles, tais como ouro da verdade e sol do pensamento, contou-lhe este o que víramos e ouvíramos pouco antes,
ao que Titané acudiu com grande alvoroço. Pode ser que eles andem cumprindo uma nova doutrina. Dizem que inventada por um bonzo de muito saber, morador em umas casas pegadas ao Monte Coral. E por que ficássemos cobiçosos de ter alguma notícia da doutrina, consentiu Titané em ir conosco no dia seguinte às casas do bonzo, e acrescentou: dizem que ele não a confia a nenhuma pessoa, senão as que de coração se quiserem filiar a ela. E, sendo assim, podemos simular que o queremos unicamente com o fim de a ouvir, e se for boa, chegaremos a praticá-la à nossa vontade. No dia seguinte, ao modo concertado, fomos às casas do dito bonzo, por nome Pomada. Um ancião de 108 anos, muito lido e sabido nas letras divinas e humanas, e grandemente aceito a toda aquela gentilidade, e por isso mesmo mal visto de outros bonzos, que se finavam de puro ciúme. E tendo ouvido o dito bonzo a Titané quem éramos e o que queríamos, iniciou-nos primeiro com várias cerimônias e bugiarias necessárias à recepção da doutrina, e só depois dela é que alçou a voz para confiá-la e explicá-la. A vez de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem e o contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, vale tanto como a uzes e plantas bravias, e se ninguém os vir, não valem nada. Ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador. Um dia, estando a cuidar nestas coisas, considerei que, para o fim de alumiar um pouco o entendimento, tinha consumido os meus longos anos, e, aliás, nada chegaria a valer sem a existência de outros homens que me vissem e honrassem. Então cogitei se não haveria um modo de obter o mesmo efeito, poupando tais trabalhos, e esse dia posso agora dizer que foi o da regeneração dos homens, pois me deu a doutrina salvadora. Neste ponto, afiamos os ouvidos e ficamos pendurados da boca do bonzo, o qual, como lhe dissesse Diogo Meireles que a língua da terra me não era familiar, ia falando com grande pausa, porque eu nada perdesse. E continuou dizendo: mal podeis adivinhar o que me deu ideia da nova doutrina. Foi nada menos que a pedra da lua. Essa insigne pedra tão luminosa que, posta no cabeço de uma montanha ou no píncaro de uma torre, dá claridade a uma campina inteira, ainda mais dilatada. Uma tal pedra com tais quilates de luz não existiu nunca, e ninguém jamais a viu. Mas muita gente crê que existe e mais de um dirá que a viu com seus próprios olhos. Considerei o caso e entendi que, se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Tão depressa fiz este achado especulativo como dei graças a Deus do favor especial, e determinei-me a verificá-los por experiências. O que alcancei, em mais de um caso, que não relato por vos não tomar o tempo. Para compreender a eficácia do meu sistema, basta advertir que os grilos não podem nascer do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova. E por outro lado, o princípio da vida futura não está em uma certa gota de sangue de vaca. Mas Patimeu e Languru, varões astutos, com tal arte souberam meter essas duas ideias no ânimo da multidão, que hoje desfrutam a nomeada de grandes físicos e maiores filósofos, e tem consigo pessoas capazes de dar a vida por eles. Não sabíamos em que maneira dessemos ao bonzo as mostras de nosso vivo contentamento e admiração. Ele interrogou-nos ainda algum tempo, compridamente, acerca da doutrina e dos fundamentos dela, e depois de reconhecer que a entendíamos, incitou-nos a praticá-la, a divulgá-la cautelosamente, não porque houvesse nada contrário às leis divinas ou humanas, mas porque a má compreensão dela podia daná-la e perdê-la em seus primeiros passos. Enfim, despediu-se de nós com a certeza, são palavras suas, de que abalávamos dali com a verdadeira alma de pomadistas, denominação esta que, por se derivar do nome dele, lhe era em extremo agradável. Com efeito, antes de cair a tarde,
Tínhamos os três combinados em pôr por obra uma ideia tão judiciosa quão lucrativa, pois não é só lucro que se pode haver em moeda, senão também o que traz consideração e louvor, que é outra melhor espécie de moeda, conquanto não dê para comprar damascos ou chaparias de ouro. Combinamos, pois, à guisa de experiência, meter cada um de nós no ânimo da cidade Fuxel uma certa convicção, mediante a qual houvéssemos os mesmos benefícios que desfrutavam Patimal e Languru. Mas, tão certo é que o homem não ouvida o seu interesse, entendeu Titané que ele cumpria lucrar de duas maneiras, cobrando da experiência ambas as moedas, isto é, vendendo também as suas alparcas, ao que nos não opusemos, por nos parecer que nada tinha isso com o essencial da doutrina. Consistiu a experiência de Titané em uma coisa que não sei como diga para que a entendam. Usam neste reino de Bungo e em outros destas remotas partes um papel feito de casca de canela moída e goma, obra muito-prima, que eles talham depois em pedaços de 2 palmos de comprimento e meio de largura, nos quais desenham com vivas e variadas cores e pela língua do país as notícias das semanas, políticas, religiosas, mercantis e outras, as novas leis do reino, os nomes das fustas, lancharas, balões e toda a casta de barco que navegam estes mares, ou em guerra, que há frequente ou de veniaga. E digo as notícias da semana, porque as ditas folhas são feitas de 8 em 8 dias, em grande cópia, e distribuídas ao gentio da terra, a troco de uma espórtula, que cada um dá de bom grado para ter as notícias primeiro que os demais moradores. Ora, o nosso Titané não quis melhor esquina que este papel, chamado pela nossa língua Vida e Claridade das Coisas Mundanas e Celestes, título expressivo, ainda que um tanto derramado. E, pois, fez inserir no dito papel que acabavam de chegar notícias frescas de toda a costa de Malabar e da China, conforme as quais não havia outro cuidado que não fossem as famosas alparcas dele, Titané, que estas alparcas eram chamadas primeiras do mundo, por serem muito sólidas e graciosas, que nada menos de 22 mandarins iam requerer ao imperador para que, em vista do esplendor das famosas alparcas de Titané, as primeiras do universo, fosse criado o título honorífico de Alparca do Estado, para a recompensa dos que se distinguissem em qualquer disciplina do entendimento, que eram grossíssimas encomendas feitas de todas as partes, às quais ele, Titané, ia acudir, menos por amor ao lucro do que pela glória que dali provinha à nação. Não recuando, todavia, do propósito em que estava e ficava de dar de graça aos pobres do reino umas 50 cojas das ditas alparcas, conforme já fizera declarar a el-rei e o repetia agora, enfim, que apesar da primazia no fabrico das alparcas, assim reconhecida em toda a terra, ele sabia os deveres da moderação, e nunca se julgaria mais do que um obreiro diligente e amigo da glória do reino de Bungo. A leitura dessa notícia comoveu naturalmente a toda a cidade de Fuxel, não se falando em outra coisa durante toda aquela semana. As alparcas de Titané, apenas estimadas, começaram de ser buscadas com muita curiosidade e ardor, e ainda mais nas semanas seguintes, pois não deixou ele de entreter a cidade, durante algum tempo, com muitas extraordinárias anedotas acerca da sua mercadoria, e dizia-nos com muita graça: vede que obedeça ao principal da nossa doutrina, pois não estou persuadido da superioridade de tais alparcas. Antes as tenho por obra vulgar, mas filo crê o povo, que as vem comprar agora pelo preço que lhes taxo. Não me parece, atalhei, que tenhais cumprido a doutrina em seu rigor e substância, pois não nos cabe inculcar aos outros uma opinião que não temos, e sim a opinião de uma qualidade que não possuímos. Este é, ao certo, o essencial dela. Dito isto, assentaram os dois que era a minha vez de tentar a experiência, o que imediatamente fiz, mas deixo de a relatar em todas as suas partes, por não demorar a narração da experiência de Diogo Meireles, que foi a mais decisiva das três, e a melhor prova desta deliciosa invenção do bonzo. Direi somente que, por algumas luzes que tinha de música e charamela, em que aliás era mediano, lembrou-me congregar os principais de Fuxel, para que me ouvisse tanger o instrumento, os quais vieram, escutaram e foram se repetindo que nunca antes tinha ouvido coisa tão extraordinária.
E confesso que alcancei um tal resultado com um só recurso dos ademanes, da graça em arquear os braços para tomar a charamela, que me foi trazida em uma bandeja de prata, da rigidez do busto, da unção com que alcei os olhos ao ar, e do desdém e ufania com que os baixei à mesma assembleia, a qual, nesse ponto, rompeu em um tal concerto de vozes e exclamações de entusiasmo, que quase me persuadiu do meu merecimento. Mas, como digo, a mais engenhosa de todas as nossas experiências foi a de Diogo Meireles. Lavrava então na cidade uma singular doença, que consistia em fazer inchar os narizes, tanto e tanto, que tomavam metade e mais da cara ao paciente, e não só a punha horrenda, senão que era molesto carregar tamanho peso. Conquanto os físicos da terra propusessem extrair os narizes inchados para alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consentia em emprestar-se ao curativo, preferindo o excesso à lacuna, e tendo por mais aborrecível que nenhuma outra coisa a ausência daquele órgão. Neste apertado lance, mais de um recorria à morte voluntária, como um remédio, e a tristeza era muito em toda a cidade Fuxel. Diogo Meireles, que desde algum tempo praticava a medicina, segundo ficou dito atrás, estudou a moléstia e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes. Antes era vantajoso por lhes levar o mal, sem trazer fealdade, pois tanto valia um nariz disforme e pesado como nenhum. Não alcançou, todavia, persuadir os infelizes ao sacrifício. Então ocorreu-lhe uma graciosa invenção. Assim foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo, comunicou-lhes que tinha um segredo para eliminar o órgão. E esse segredo era nada menos que substituir o nariz achacado por um nariz são, mas de pura natureza metafísica, isto é, inacessível aos sentidos humanos, e contudo tão verdadeiro ou ainda mais do que o cortado. Cura esta praticada por ele em várias partes, e muito aceitas aos físicos de Malabar. O assombro da assembleia foi imenso, e não menor a incredulidade de alguns, não digo de todos, sendo que a maioria não sabia que acreditasse, pois se lhe repugnava a metafísica do nariz. Cedia, entretanto, à energia das palavras de Diogo Meireles, ao tom alto e convencido com que ele expôs e definiu o seu remédio. Foi então que alguns filósofos, ali presentes, um tanto envergonhados do saber de Diogo Meireles, não quiseram ficar-lhe atrás, e declararam que havia bons motivos para uma tal invenção, visto não ser o homem todo outra coisa mais do que um produto da idealidade transcendental, donde resulta que podia trazer, com toda a verossimilhança, um nariz metafísico, e jurava ao povo que o efeito era o mesmo. A assembleia aclamou a Diogo Meireles, e os doentes começaram de buscá-lo, em tanta cópia que ele não tinha mãos a medir. Diogo Meireles desnarigava-os com muitíssima arte. Depois estendia delicadamente os dedos a uma caixa, onde fingia ter os narizes substitutos. Colhia um e aplicava-o ao lugar vazio. Os enfermos, assim curados e supridos, olhavam uns para os outros e não viu nada no lugar do órgão cortado. Mas certos e certíssimo de que ali estava o órgão substituto, e que este era inacessível aos sentidos humanos, não se davam por defraudados, e tornava aos seus ofícios. Nenhuma outra prova quero da eficácia da doutrina e do fruto dessa experiência, senão o fato de que todos os desnarigados de Diogo Meireles continuaram a prover-se dos mesmos lenços de assoar, o que tudo deixo relatado para a glória do bonzo e benefício do mundo.